Estamos de volta com o Brasil Cristão. Hoje o nosso tema é como deve ser o comportamento do católico na política do Brasil, do nosso país. Antes de nós seguirmos, deixa eu falar com você aqui. Nosso programa é Brasil Cristão, nós queremos um Brasil Cristão. Você quer um Brasil Cristão? Eu fiquei tão entusiasmado e tão feliz o dia que eu saí para gravar a vinheta que fez o teaser, né, do programa Brasil Cristão. E eu fui nas praças, foi antes da quarentena, viu, gente? E as pessoas todas que eu chegava, falava, você pode falar, você quer um Brasil Cristão? Você quer um Brasil Cristão? Todo mundo disse, eu quero um Brasil Cristão. Teve uma pessoa só que disse que não queria um Brasil Cristão. Mas todo mundo, e isso assim encheu meu coração de esperança. E você? Quer um Brasil Cristão? É o nome da nossa revista, né? É o nome também do nosso programa, porque aqui nessa revista tem muito alimento espiritual também para você, você que é nosso sócio que recebe. E aí, o que acontece? Você pode dizer assim, Drica, eu não estou conseguindo receber a minha revista, né? Por um motivo ou outro, por causa dessa quarentena, tem acontecido situações. Então, eu vou te dar uma dica super maravilhosa, presta atenção. É só você acessar o rs21.com.br/revista digital. É isso, diretor? Não, Revista Brasil Cristão, ó. Melhorou, né? rs21.com.br/Revista Brasil Cristão é o nome da revista. Você entrando nesse site, você vai ter a sua revista digital. Como é que você faz? Só colocar lá o seu código de sócio, seu número de sócio, seu nome, e você já vai ter acesso à sua revista. É importante isso porque você também consegue fazer a sua doação também através aí da internet, da sua revista digital. Lá tem também os números das contas e tem todas as coisas para você, tá bom? É um caminho para você não deixar de ter a sua revista Brasil Cristão nas mãos aí. E a gente agradece você que é nosso sócio fiel e continue sendo fiel, né, Fernando? Falando em sócio, Drica, nós temos aqui a Francisca Nogueira do Nascimento. Outra de Nascimento. Familiar. De Souza, na Paraíba. Ficou sócia. Obrigado, viu, minha irmã? Que Deus te abençoe. Albina Carvalho Lima, agora é a sua parente. É, minha parente. De Teresina, no Piauí. Também ficou sócia. E Itacir, eu não sei se é Tartari ou Tartari, viu? De São João, no Paraná. Maravilha. Ficou sócia. Obrigado, viu? É importante, são vocês que permitem que uma programação como essa possa ir ao ar e tocar a vida de tanta gente. A nossa querida mandou uma mensagem antes falando, né? Se nós falássemos mais de política dessa forma, as pessoas entenderiam mais e no final veria como é que a política, gente, ela é linda se ela for praticada da forma que deve ser, iluminada também pela nossa fé. Então, para a gente começar a voltar à nossa conversa, nós vamos ler uma mensagem, uma participação que está conosco. O Renan! Olha o Renan aí, Renan Augusto. Vale a pena recordar as palavras do Papa Francisco. Os leigos cristãos devem trabalhar na política. A política está muito suja, mas eu me pergunto, está suja por quê? Porque os cristãos não se envolveram nela com o espírito evangélico. É uma pergunta que eu faço. É fácil dizer que a culpa é dos outros, mas o que eu faço? Isto é um dever. Trabalhar pelo bem comum é um dever do cristão. É exatamente isso. Perfeito. Realmente, nós precisamos, usando outra frase do Papa Francisco, eu prefiro me apresentar diante de Deus com as mãos sujas de tanto ter trabalhado e tentado. Do que com as mãos limpas por ter sido omisso. Então, eu sou sincero em dizer que, às vezes, eu me furto um pouco. É algo que eu tenho me examinado na consciência. De expor opiniões, ideias, porque, infelizmente, existe um pulular de tantas ideias que eu sei que, ao me pronunciar, 1, 2, 3, 4 pessoas vão me agredir. Mas eu sei que, por ser um sacerdote, por ser um formador de opinião, muitos estarão abertos a se deixar formar, porque é uma questão de estudarmos. Eu não quero recrutar ninguém a pensar como eu, mas eu preciso ajudar as pessoas a pensarem. Se elas quiserem tirar conclusões diferentes daquelas às quais eu cheguei, elas são livres. Mas nós precisamos pensar essas questões práticas. Então, eu expliquei já para você, né, que nos acompanha nessa nossa conversa aqui, o que é a política e o ato político, a ação política. Com certeza agora você já vai enxergar a palavra política com outros olhos.
Talvez você está aí me assistindo e as crianças estão aí na quarentena, você deu uma bronca, mandou ficar quieto, você já entendeu que isso aí são os seus atos políticos, você está fazendo valer a sua autoridade. Então você já percebeu que, assim como você tem atos religiosos espontâneos, porque existe uma fé, uma espiritualidade em você, assim também, por você ser um ser humano, você tem atos políticos espontâneos, dentro de casa. Um mau pai é um mau político, porque exerce mal a sua paternidade. Uma mãe ruim é uma mãe que exerce de maneira equívoca a sua maternidade, portanto, o seu ato político. É desse princípio de exercício de paternidade e maternidade que partiu o catecismo. Então, existe uma instituição, quando você tem pessoas, você cria um aparelho, vamos assim dizer, para que esse aparelho preste serviços. Então, usando a família como comparação, a família é a instituição criada por Deus para que o ser humano seja governado. Nós nascemos numa família, precisamos ser governados pelos nossos pais, mas um dia o homem, segundo a Escritura, deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, eles serão uma só carne, e ali ele vai governar. Sim. Ele vai governar na mesma instituição na qual ele foi governado, mas a dele agora. Essa instituição, família, nós diríamos que a família é para a pessoa o que o Estado é para a sociedade. O que é o Estado? O Estado é um conjunto de instituições que os seres humanos criam para que todos sejam servidos. Então, vamos citar exemplos. Nós sabemos que na sociedade existem pessoas que transgridem a lei. Todas as sociedades humanas são assim. Então, tem bandido, tem ladrão, tem assaltante, tem assassinos. É preciso uma instituição, independente de quem esteja governando aquela sociedade. Mas é preciso uma instituição... Que tipo de regime seja. Sim, independente do regime. Se é um rei, se é um presidente, se é um primeiro-ministro, se é o Papa, lá no caso do Vaticano, porque lá também tem essa instituição. É preciso que exista uma instituição que garanta a segurança. Então, se cria a polícia ou o exército. Então, meios coercitivos. Isso, meios coercitivos. Então, a polícia é uma instituição de Estado. Agora, toda sociedade, já dei um exemplo. Outro exemplo, em toda sociedade as pessoas adoecem, precisam de tratamento, precisam de remédios. Então, para servir a pessoa humana que adoece, precisamos de uma instituição. Aí você cria os hospitais, um sistema de saúde. No caso do Brasil, nós temos um sistema único de saúde. Em outros países existem outras formas. Uhum. Terceiro exemplo, vou parar no terceiro, poderia dar vários. Todos que trabalham, chega uma hora que ficam exaustos, não tem mais condição, ficam exauridos nas suas forças físicas. Em toda a sociedade é assim. Todos chegam a uma idade que não tem mais condições de trabalhar, merecem, de alguma forma, ser amparados. Então, se cria um sistema previdenciário. Né? Nos Estados Unidos é o Social Security, né? O seguro social. Meios para amparar os mais velhos, que sustentaram a sociedade por muito tempo e agora precisam ser sustentados. Então, vocês vejam, independente de quem governa, o Estado é sempre o mesmo. Então, você tem um Estado. Agora, para que o Estado funcione, é preciso que alguém governe. Então, não confunda governo com Estado. O Estado é uma estrutura constituída, então ela está constituída de um modo que ela funcione. Como que ela está constituída? Por exemplo, o meu corpo ele é constituído de cabeça, tronco, membros. A gente aprendeu isso. Né? E os diversos sistemas, né? Respiratório, digestivo, etc. Então, essa é a constituição do meu corpo. O Estado, ele também tem uma constituição. E como eu posso saber como se constitui um Estado? Bom, então, todos os países têm um texto que diz, olha, no nosso país, a polícia deve ser assim, o sistema de saúde deve ser assim, o sistema previdenciário, isso é a Constituição Federal, que tanto se fala, né? Sim. Então, por exemplo,
Como eu sei que o meu corpo está doente? Porque eu olho a constituição do corpo humano. Na constituição do corpo humano, a comida tem que entrar pela boca, descer pelo tubo digestivo, ir para o estômago, depois descer lá e até o seu final. Aí, de repente, a comida começa a voltar. Eu sei que isso não está certo, por quê? Porque não é da constituição do meu corpo. A constituição determina que o alimento tem que descer e ir até o fim. Então, como eu sei que um Estado está certo ou errado? Nós precisamos olhar a Constituição. Lá diz que a polícia, vou dar um exemplo, né? A polícia tem que ser assim. E que o governo, em relação à polícia, ou em relação à saúde, ou em relação à segurança, deve ser assado. Mas não é isso que está acontecendo. O que eu vou dizer? Isso não é constitucional. Ou seja, o Estado não foi constituído dessa forma. Agora, guardadas as devidas proporções, o Estado, ele é uma confecção humana, né? O corpo não, o corpo foi Deus quem criou. Então, existe uma constituição natural no corpo. Mas o Estado não tem uma constituição natural. Ele pode ser constituído dessa forma, ou mudar. Ou mudar. Então, uma constituição não é a canonização de um santo, né? Como para nós católicos. Uma constituição pode mudar. Nós mesmos no Brasil já tivemos várias constituições. A que nós temos agora é dos anos 80. Então, muitos de nós já éramos nascidos quando essa constituição foi feita. Tem 30 e poucos anos. Então, agora, o que nós, como católicos, devemos ter consciência? Tá? Agora, lançando luzes da fé sobre tudo isso que nós falamos. Você se lembra do que eu disse no início do primeiro bloco. Tudo, para nós cristãos, tem de estar a serviço do ser humano, porque ele é o objetivo da natureza, criada por Deus, e das instituições humanas. Antes das estatais vieram as humanas. As estatais, né, as instituições de Estado, foram criadas a serviço das humanas. Quais são as instituições humanas? A pessoa, a família e a sociedade. Então, se, por exemplo, o Estado oprime uma pessoa, ou uma família, ou uma sociedade, então o Estado já está errado. Ele foi criado por nós, para nós, e não nós para ele. Ele tem que estar ao nosso serviço. Sim. Quando ele oprime, aí você vai dizer, mas então o Estado oprime o bandido, por exemplo? Então já não é opressão, é uma repressão a transgressões. Aquele indivíduo que com as suas atitudes oprime a sociedade. Ele rouba, ele mata, etc. Aí vem a força da lei e de quem executa a lei. Então, cada Estado é constituído de uma forma. Poderíamos falar da constituição de vários Estados, mas como uma das irmãs, né, mandou para nós aí uma mensagem, o nosso Estado brasileiro, em princípio, ele é constituído de 3 poderes. Assim como eu dei no exemplo que o nosso corpo tem 3 partes básicas, né? A cabeça, o tronco e os membros. O Estado brasileiro, independente de quem governa esse Estado, o Estado brasileiro tem um poder judiciário, um poder executivo e um poder legislativo. E isso, eu me lembro que eu aprendi na escola, não sei se ainda ando ensinando dessa mesma forma, isenta. Nós estamos aqui só analisando de que o Estado é feito, não estamos aqui ainda lançando ideias sobre como ele do partido X, do partido Y. Não, nada disso. O Estado brasileiro é assim. Então você tem um poder legislativo, ou seja, a sociedade precisa ser regida por normas. Quem redige essas normas, quem determina essas normas é o legislativo. Nós transferimos o poder para algumas pessoas que, em nosso nome, vão decidir. Tem uma palavra, é que essa palavra ela é pejorativa no nosso vocabulário. No latim, quando você fala substituir, você diz que a pessoa que substitui é putativa, né? O que a palavra puta, me desculpem o uso da palavra, mas eu tenho que explicar. É aquela que está no lugar da legítima, né? Não é a verdadeira, né? Por isso que é aquela com quem se adulterava, né? Então por exemplo, São José é chamado pai putativo de Jesus. É que a gente evita de usar essa palavra porque ela tomou outra
Mas então, quando nós transferimos, nós dizemos que nós deputamos. Daí a palavra deputado. Essa palavra que ninguém gosta, mas ela está no termo que nós dizemos. O deputado é alguém que não é o povo legítimo, o poder emana do povo, porque o Estado foi criado pelo povo, para ele, para o povo, mas não dá para uma nação com 210 milhões de pessoas decidir, se sentarem e reunirem todas as vezes que tiver que decidir o que vai ser lei. Então, de tempos em tempos, nós deputamos a quem vai fazer caneta. Isso em nosso nome. Exatamente. Então, isso é muito sério quando você escolhe a quem você deputa, você já entendeu o uso dessa palavra? Exatamente. A quem você deputa o poder de dizer o que é lei ou não, o que nós vamos obedecer ou não, o que nós vamos seguir. Então, se fala pouco sobre o poder do legislativo. Talvez agora, com o noticiário, com os últimos acontecimentos, você esteja entendendo que nós não somos mais uma monarquia. Eu acho que eu conversei com o Fernando uma vez sobre isso, o Fernando vai se recordar. Nós somos uma república, mas o povo brasileiro ainda tem mentalidade de monarquia. Exato. Nós só nos preocupamos com quem nós vamos colocar na presidência, como se o presidente fosse um rei. Ele vai entrar e vai resolver. Meus queridos, ele não é um rei, ele não é um imperador. Nós precisamos, com a mesma, ou talvez com maior seriedade, pensar quem nós vamos deputar a legislação do país, do que quem vai executá-la. Porque quem vai executá-la vai executar o que é legislado. Então nós precisamos pensar antes em quem vai legislar, mais do que em quem vai executar. Porque senão o executivo, concluindo, o executivo fica de mãos atadas. Não, vou só abrir um parênteses, eu vou continuar. Um parênteses aberto aqui, porque é o seguinte, quando você for preparar sua lista, preciso falar isso, para 2022, lembra desse programa Brasil Cristão para você assistir ele de novo. Por favor, né? Se você é católico, já está pensando aí em quem você vai votar nas próximas eleições. Daqui a pouquinho, não sabe se vai ter ou se não vai ter, por causa da pandemia, mas tem eleições municipais, né? Então, pega esse programa e para iluminar as suas ideias e você vê aqui, ó, lê aqui, ó. Aqui tem deveres dos autoridades civis. Assiste o programa com o catecismo na mão. Aí depois, deveres dos cidadãos. Aí você fala, essa pessoa aqui, esse fulano, se enquadra dentro disso aqui? Se enquadra dentro disso que a gente está falando? Eu não acredito que um país cristão, que um país majoritariamente cristão, se de fato conhece Deus, se de fato conhece a lei de Deus, se de fato, no caso dos católicos, conhece, mostra aqui para nós, conhece esse livro aqui, amarelinho, que é o Catecismo da Igreja Católica, não dá para crer que com isso daqui a gente coloca certas figuras. Sim. Né? Porque não é só a pessoa, né? A gente deputa. Né? A autoridade para certas pessoas. Sim. Né? Vocês, olha, me desculpem, eu vou rasgar aqui o velho, sabe? Um camarada que, sei lá, fazia parte do cinema adulto nacional. E agora tá, sabe? E com orgulho. Gente, ou escolher uma pessoa porque ela era humorista, ou porque ela era atriz, ou porque era jogador de futebol, ou porque era cozinheiro, sei lá o quê. Isso não é parâmetro, então, né? Isso é a demonstração de que o nosso povo, né, infelizmente, muitos católicos, né, também perderam, perderam o elan, o sentido do envolvimento eleitoral nessas épocas. O que é que está em jogo ali? Nós vamos votar em quem para o quê? Nós não estamos votando em coordenador de grupo de oração, nós não estamos escolhendo o novo pároco da paróquia, nós estamos, o que está em jogo? O Estado e as instituições de Estado. Então nós precisamos saber, essa pessoa em quem eu pretendo votar, o que ela pensa para atuar nessas instituições. Veja, não é você e a sua família que estão em primeiro lugar aqui, em certo sentido. É a sociedade. A gente está colocando pessoas para exercerem paternidade. Olha que forte, foi o que o catecismo falou. Quem que eu estou escolhendo para exercer paternidade na sociedade? Vou colocar qualquer bandido para cuidar dos filhos, para cuidar... A pouco custo, às vezes, Fernando. Então, eu vou votar nesse...
porque esse me deu e me dá, de vez em quando, uma cesta básica, viu? Não é uma eleição para escolher o benfeitor da sua casa. É uma eleição para escolher quem vai pensar, quem vai governar, quem vai dar os rumos das instituições de Estado. O padre. Entendeu? Padre, A aqui, sua ó. família não é uma instituição de Estado. Sua família é uma instituição natural, divina. Exato. Dela cuida você, dela deve cuidar. Você deve pensar, por exemplo, em quem você vai votar, se vão cooperar para que você tenha meios de prover a sustentação e o bem-estar da sua família. Não é ele que tem que prover, é você que é o pai e a mãe de família. Fantástico. Então, entre votar em alguém que me promete ter todos os meses um dinheirinho na conta sem eu trabalhar. O jogo de camisa do meu time de futebol. Isso. E entre votar. Então, aqui, este me promete um dinheirinho na conta sem eu trabalhar. E este me promete que vai lutar para que eu possa trabalhar. Você, como católico, eu vou citar aqui doutrina social da igreja, em quem você deveria votar. Esse aqui, ele é mais chamativo, convenhamos. Puxa vida, um dinheirinho sem eu precisar trabalhar é mais confortável. Só que existe um princípio da doutrina social da igreja que fala sobre a primazia do trabalho sobre o capital. Isso é um princípio da doutrina social. E diz lá, a própria teologia latino-americana sempre defendeu essa máxima que eu vou dizer. O trabalho não só dignifica o homem, como o assemelha ao próprio Deus. E os pobres devem ser agentes da sua própria libertação. Então, se você tem dificuldades econômicas, financeiras, passa fome, o que um bom político pode lhe oferecer? Oportunidade para que você trabalhe e se sustente, e não que ele te dê o dinheiro, entende? Então, o assistencialismo é nocivo e é contra os princípios da doutrina social. Quem quiser ler um pouco mais sobre isso, eu não trouxe aqui, poderia ter trazido para mostrar a capa. Compêndio de Doutrina Social da Igreja. O capítulo 8 do Compêndio de Doutrina Social dedica uma média de 35 páginas de um resumo, citando os documentos sociais, desde a Rerum Novarum de Leão XIII, quando surgiu a doutrina social, até as encíclicas de João Paulo II, porque o compêndio ele foi compilado antes do pontificado de Bento XVI, então até a Sollicitudo Rei Socialis, Centésimos Anos, enfim, várias encíclicas estão compiladas ali, Laboris Exercens, enfim, Pater Terris, muitas encíclicas foram escritas em mais de 100 anos. Lá você vai encontrar todos os princípios de atuação política. Lá tem vários, é um texto grande assim, mas 30 páginas são dedicadas ao envolvimento na política. Ô padre, o Catecismo da Igreja Católica aqui no 2242, ele ilumina isso que nós estamos falando daquilo que diz respeito a nós em relação à escolha. A escolha, é isso que nós estamos falando agora, só para citar o Catecismo com as palavras do Catecismo. O cidadão, e isso aqui é para quem é católico. Não adianta você dizer para mim, mas eu não concordo com isso aí. Mas então você não é católico. Pronto. Aí parte desse ponto. Se você é católico, você tem que concordar com isso aqui. O cidadão é obrigado, em consciência, a não seguir as prescrições das autoridades civis quando esses preceitos são contrários às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas, e presta atenção nessa parte que é a mais importante, e aos ensinamentos do Evangelho. Isso daqui já dá para você. A pessoa que você vai votar, ela está preocupada com os direitos fundamentais? A pessoa que você vai votar, ela está preocupada com a ordem moral das coisas? E ela também está colocando ali no exercício da sua função os ensinamentos do Evangelho? Isso é para nós católicos escolhermos quem a gente coloca lá. Porque hoje em dia, com todos os meios de comunicação que nós temos à nossa disposição, dificilmente um candidato ao cargo que for, dificilmente ele se mantém isento por muito tempo. Ele se vê obrigado a se pronunciar quanto a questões fundamentais para nós. Então, reparem como em todas as eleições
temas relacionados à moral e aos ensinamentos do Evangelho, como a Drica citou agora, voltam à tona. É verdade. O que este candidato pensa sobre o aborto? Nós já tivemos um programa aqui sobre isso. Sim. Se ele é minimamente a favor, independente da circunstância, então ele já está fora. Já está fora da lista. Porque você se lembra, consulte lá depois do programa que nós fizemos sobre isso. Esse é um assunto que sequer deveria ser levantado em questões de Estado. Porque nós estamos falando de natureza. Então, uma coisa é a instituição natural, outra coisa é a instituição do Estado. Tá? Explicamos isso no primeiro bloco. Instituição natural. O ser humano em si é uma instituição natural, Deus o instituiu, ou seja, o criou. A família é uma instituição natural e a sociedade é uma instituição natural. Agora, tem uma coisa aqui que nem precisa entrar, porque é óbvio. Para ter uma pessoa, ela precisa estar viva. Para existir uma família, é preciso que eles estejam vivos. Para que haja uma sociedade, é preciso que estejam vivos. Então, vida é algo que não entra na pauta. Não pode entrar. Então, grupos, partidos, pessoas, singularmente, ideias que queiram trazer isso à baila e discutir quem tem ou quem não tem direito à vida, não merecem sequer ser ouvidos. E aí você diz, mas então vocês falaram que a gente tem que discutir de tudo e isso aqui a gente não pode discutir? Não, podemos discutir. Eu não estou dizendo que nós não podemos discutir, mas o que eu estou dizendo é que nós, enquanto cristãos, sobre determinados assuntos, nós já vamos com questão fechada. Exato. Já vamos. Não significa que nós não vamos. Nós vamos, mas vamos com questão fechada e nós temos o direito de pensar assim. Então, aborto, que mais? A Constituição da Família? Isso que eu ia falar. Ideologia de gênero Constituição que agora... da Família. Sim. Então, quem tem o direito legal amparado no Estado de constituir família? Pela nossa Constituição, um homem ou uma mulher. Não há nada na nossa Constituição que proíba outros agrupamentos humanos. Então, por exemplo, seus pais morreram e aí os irmãos vão morar juntos. É uma casa onde só moram irmãos. Você não tem um pai e uma mãe, você tem irmãos. Às vezes uma é mãe solteira, tem lá o sobrinho. Então, são irmãos, sobrinho e tios. Tá, é um agrupamento humano, não deixa de ter vínculos familiares. Mas esta instituição em si, ela não se prevê que ela tem uma tutela do Estado. Cada um dos indivíduos ali tem direito ao seu trabalho, tem direito a ter os seus fundos para pagar suas contas, eles têm liberdade. Agora, vamos supor que esses dois irmãos, né, um homem e uma mulher, estou aqui criando uma outra conjectura, para não entrar em outro exemplo, paralelo, que pode ser que vocês queiram entrar mais adiante. Um irmão e uma irmã de sangue querem se casar no civil, uma relação incestuosa. Calma lá, qual é o direito de vocês que está sendo vilipendiado que exija um casamento civil entre dois irmãos? Veja que absurdo, está fora da natureza das coisas. Vocês estão proibidos de pagar as contas de vocês? Vocês estão proibidos de educar lá o sobrinho porque vocês moram juntos? Vocês têm que ter uma união civil para isso? Mas a casa está no nome de um, e se eu morrer eu quero que fique para o outro. Você não tem problema nenhum, você pode lavrar em cartório um testamento, amparo jurídico. Agora, defender o casamento de um irmão ou de uma irmã, não existe razão para reivindicar que o Estado se adeque a esse tipo de ideia. Isso é uma ideia, isso não é uma necessidade. Eu usei essa comparação porque eu não queria mexer na ferida, mas é importante. É o mesmo princípio que vale para quem defende a união entre pessoas do mesmo sexo, união civil. Qual é a necessidade dessa união civil? Por que fazer o Estado se curvar a essa união civil? Não há nada que impeça dois homens ou duas mulheres de morarem numa mesma casa, dividirem bens, por exemplo, juridicamente, eles podem ter comunhão de bens. Juridicamente, um dos dois pode adotar uma criança. E essa criança pode morar numa casa em que uma assistente social julgue que não oferece riscos ao bem-estar físico e emocional da criança. Uma poderia adotar. Agora, dá para você defender que o casamento de pessoas do mesmo sexo se torne parte do Estado?
isso, na verdade, é a militância em nome de uma ideia e não de uma necessidade. Eu concordo, né, que uma criança não deveria ser adotada por duas pessoas do mesmo sexo. Agora, eu tenho o direito de discordar, como outra pessoa tem o direito de concordar, mas não vejo a necessidade de se tornar uma máxima do Estado, de se mudar a Constituição. Porque é contra a lei natural, né? Sim. E aqui no Catecismo está dizendo, se não guardar os limites da lei natural e da lei evangélica, não, está fora da lista. Eu acho que é um parêntese importante, mas como o padre tocou nessa questão da adoção, esse é algo sobre o qual eu tenho escrito de vez em quando, eu acho sumamente importante a gente levar isso em conta, tá? Quando nós estamos falando sobre adoção, nós temos que entender que a criança tem direito a ter um pai e uma mãe. Mas não é fato que todo homem e toda mulher tem o direito a ter filhos. Não é fato que eles têm o direito, é um direito e o Estado tem que me prover isso. O filho, para nós, é um dom. Né? Quantos virão, se virão, são dons e nós recebemos como presente, não como um direito. Eu não posso ir reclamar ao Estado porque a minha esposa, eu casei com ela e ela não está dando filho para mim. Então eu vou prender ela porque ela não está me dando filho. Então, não é uma questão de direito. O Estado está obrigado, então eu quero ter filhos e eu... Peraí. Agora, a criança tem direito a ter pai. E se ela se nasce e não sabe quem é o pai, tem direito a procurar esse pai e se encontrar esse pai, tem como imputá-lo juridicamente para que ele seja responsável. Né? O que nós temos que entender nesse sentido é que o Estado, se vai servir nessas questões, a única coisa que ele tem que fazer aqui é prover a esta criança o direito de ter um pai e uma mãe na hora de adotar. Ele tem esse direito de ter um pai e uma mãe. Então, quando você doa ou você permite que pessoas que não têm essa constituição familiar adotem, você priva a criança de um direito fundamental. Exatamente. Isso é algo bem interessante. Exatamente. Veja que quando você, portanto, vai pensar em candidatos aos quais você vai deputar o poder no Estado, em seu nome, ou os vereadores do seu município, e os que vão executar as leis, porque segundo a nossa Constituição, uma coisa ela pode ser legislada, mas o executivo ainda tem um poder de veto. Então você tem que pensar nas duas partes. E quem vai votar e aprovar e quem vai executar, dependendo do que vem de lá, se é iníquo, segundo a nossa fé, eu também preciso garantir que aqui tem alguém que vete, que impeça de acordo com os nossos princípios cristãos, porque nós somos católicos cristãos, temos que votar pensando a partir desses princípios. Então você tem de se perguntar e questionar os candidatos. O que eles pensam a respeito destas questões? Porque elas constantemente vêm nos plenários. E outra coisa, qualquer atitude que for determinada como lei, que for legislada, ela vai ser financiada com os recursos públicos, que vêm do bolso de todos nós. Sim. Então, vamos supor que se aprove o aborto no Sistema Único de Saúde. Quem aprovar isso e executar vai estar bancando mortes com o nosso dinheiro. Por isso que nós precisamos participar e ter ingerência padre. política. E outra coisa, padre, por exemplo, no Poder Judiciário, nós não escolhemos quem colocar lá. Mas quem a gente escolheu para governar, escolheu. Exatamente. Então, a gente tem que pensar nisso, porque... E aí, não vai dar tempo agora, a gente vai para o intervalo. Quando a gente voltar, a gente continua esse assunto. Mas antes da gente sair para o intervalo, vamos ver as mensagens e as participações. Vão enviando mensagem aqui para a gente, tá? A gente vai colocando. Quem está lá é a Fátima Silva. Boa tarde a todos. Vejo a política como a instituição do bem comum, da busca do equilíbrio da sociedade através do respeito aos diversos valores que a compõem. Unir a todos é fundamental, se faz necessário segundo a vontade do Senhor, porém o que temos visto nesses últimos anos é o contrário. O incentivo à rivalidade e à divisão de classes, entre outras mazelas. Fico muito triste com isso.
O que fazer enquanto cristão católico? Fátima Silva, ela é de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ótima pergunta, viu, Fátima? A gente vai responder quando a gente voltar do intervalo aqui no Brasil Cristão. Já já a gente volta.